Beleza. Tá gravando aqui. Tá. Então, bom dia, gente. Hoje a gente vai conversar com a Enorê. A Enorê estudou aqui na pintura e atualmente ela mora na Inglaterra, em Uhum. Londres, né? É. E então, depois da graduação em pintura, ela fez o mestrado em Fine Arts pela Goldsmiths, que é pela Universidade de Londres. E o trabalho dela transita, então, entre a materialidade e as mídias digitais para questionar os emaranhamentos entre o virtual e o corpóreo. Essa é interessante que a tua pesquisa, eu lembro que na tua conclusão de curso, né, o Uhum. teu TCC, na pintura você já estava investigando, né, esses paralelos entre o digital Ah, e o tava. material, né? É. Não sei se você pretende mostrar aqui, vai Uhum. mostrar alguma coisa Sim, eu até coloquei na Então, apresentação maravilha. também. Tá. Porque assim, eu lembro que na época não era algo muito longe disso, assim, trabalhado aqui, né, na Uhum. faculdade, e aí eu É. lembro que foi muito interessante ver como é que você pensava a paisagem a Uhum. partir do Google Maps, né, alguma coisa assim, né, Isso mesmo. e aí isso já tinha me chamado muita atenção. Muito, assim, o teu trabalho naquela época já tinha um diferencial mesmo, assim, era assim, Obrigada. já tinha muito potencial, assim, Uhum. era algo que chamou minha atenção. E aí ela, então, a partir disso também começou a trabalhar com a impressão 3D em cerâmica, Sim. que eu acho que é o que atualmente, né, Uhum. você enfatiza. E aí, de certa maneira, assim, os critérios dos convidados, né, dos convites que eu fiz para aqui, era a ideia da pluralidade mesmo, da arte contemporânea. Uhum. E aí eu acho que você vai trazer um pouco da escultura aqui para a nossa Ah, disciplina, né? beleza. Que ainda não viu, né? E aí, no caso, você e a Dart Miranda, que é uma artista também aqui brasileira, Ah, que sim. também trabalha com escultura, e até tem um paralelo, né, com o teu Sim, trabalho, sim, sim. porque ela trabalha com cerâmica também, Uhum. assim, Uhum. e aí vai ser interessante nesse sentido a contribuição de vocês. E aí, por meio, então, dessa pesquisa com impressão 3D em cerâmica, a Enorê, então, ela ativa a argila como catalisadora para entender como elementos digitais podem ser mediados por meio de processos físicos, com interesse específico na potencialidade desse material, né, a argila, como material pervasivo e temporal. E é interessante porque a argila é um material que tradicionalmente é um dos mais antigos, né, Sim. da humanidade, presente em várias Uhum. culturas, né? E aí, Exato. de fato, simbolicamente, né, enfim, relacionar o digital com isso, enfim. Seu interesse pela fluidez entre múltiplas dimensionalidades da matéria digital ou além, pensando na reconfiguração do corpo virtual como resquícios que transbordam temporalidades, materializando digitalidades passadas e futuras. Então, ela expôs recentemente no Kunstwerk Institute para Arte Contemporânea, né, lá em Uhum. Berlim, a Somerset House Studios, em Londres. Já criou trabalhos comissionados para Meta Open Arts e Contemporary É Contemporary não Ends sei. que fala. É Contemporary Ends. Ah, tá. Também desenvolveu oficinas para a Victoria and Albert Museum e York Art Gallery. E em 2024 ela foi uma das artistas premiadas pela 15ª edição do Prêmio Pipa. Então é isso, eu te agradeço, Enorê, pela tua atenção aí, né, e poder Nada. dividir com a gente a tua experiência. Uhum. Vou passar então a palavra para você. Tá ótimo. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Então, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Sim. Qualquer coisa é só avisar. Então, eu vou falar um pouquinho assim sobre realmente a minha trajetória no curso de pintura, o que eu estava fazendo já assim no final, quando você falou da ideia da paisagem dos códigos. E depois eu vou passar um pouquinho para o meu processo atual com a impressão em cerâmica e mostrar também alguns trabalhos recentes, alguns projetos recentes que eu fiz. Aí só aproveitar para lembrar a Uhum. turma aqui que vocês podem falar quando vocês quiserem. Ah, sim, Não é palestra, a ideia é conversa mesmo, né? Então vocês podem falar que a Enorê ouve vocês também. sim. Qualquer pergunta que surgir, pode me interromper sem problema nenhum. Então eu vou compartilhar aqui.
Vou tentar fazer Aí, daquele como jeito. tá. Então, aqui é uma turma que tem alunos da conservação, restauração, Uhum. história da arte e gravura e pintura. Ah, beleza. E aí é legal também a gente trazer aqui para o debate as questões da conservação e restauração da história da arte, né? E aí peço a ajuda de vocês também para a gente ativar esse debate aí mais amplo, né? É. Não, eu acho interessante. Na verdade, só um adendo, falando que realmente está no. Vocês são alunos de conservação. Eu tive uma conversa recentemente com um curador sobre uma exposição de arte digital do Gabriel Massan, eu acho que estava tendo, mas enfim. E surgiu o debate da questão da conservação dos trabalhos digitais, que eu acho que praticamente não se é muito pensado atualmente no Brasil, porque eu achei interessante, porque eu estava falando, enfim, em relação à instituição mesmo, acho que foi ai, não lembro, mas em ter os trabalhos digitais em vídeo, mas que eles não poderiam ter porque não tem como conservar trabalhos em vídeo, não tem como garantir que eles, sabe, durarão para sempre, enfim. Então acho interessante também, sei lá, surgir essas questões de como que se preserva, como que se restaura arquivos digitais, não só os atuais, né, mas considerando que a arte digital está sendo feita desde, sei lá, os anos 50. Então, enfim, eu achei um adendo interessante, já que tem alunos de conservação também. Mas Sim. deixa eu compartilhar aqui. Share. Tá aparecendo? Tá entrando aqui. Ah, tá aparecendo um negócio infinito. Mas, prontinho, tá em tela cheia, né? Tá ótimo. Tá. O único problema é que quando eu coloco assim tela cheia, eu não consigo ver vocês. Mas qualquer coisa é só falar e aí eu dou um pause, assim, Tá bom. perguntas e tal. Mas então, começando mesmo, assim, uma imagem de um trabalho recente meu, que na verdade é mais, digamos assim, é mais uma experiência sobre o que é exatamente o meu processo de impressão 3D, né, de impressão 3D com a cerâmica. E esse é um trabalho em porcelana, mas é uma porcelana que eu, digamos assim, eu colori, né, eu coloquei um pouco de pigmento nela, acabou saindo dessa cor. Mas é mais mesmo para ver essa questão do corpo, né? Porque o meu trabalho, ele parte muito do meu próprio corpo e dessas reconfigurações do corpo que podem existir, assim, utilizando mídias digitais, utilizando softwares. Então, nesse caso, esse é um scan do meu rosto que eu manipulei. E depois também, enfim, vai ter um pouquinho mais sobre o processo, mas é mais essa questão mesmo de como que a matéria da cerâmica, como que a argila, como que o barro, ele reage a partir dessa máquina, né, da máquina que é a impressora 3D, para traduzir o arquivo digital. Mas enfim, essa é a imagem que eu escolhi para abrir essa apresentação, porque ela meio que resume, né, um pouquinho assim do meu processo. Então, esse daqui é a minha bio, né, falando um pouquinho mais sobre mim, que o Rafael já apresentou, que eu me graduei pela pintura, então eu me formei na pintura em 2017. E aí, em 2018, eu comecei o meu mestrado na Goldsmiths. Então, quando eu me formei na pintura, eu passei a maior parte do curso de graduação realmente pintando, mas no meu último ano, nos meus últimos 2 anos de graduação, eu acabei resgatando esse meu interesse pelo digital. E eu digo resgatando porque eu fiz ensino médio técnico em informática, então sempre tive interesse, né, entre essas questões de tecnologia, digital, programação e tudo mais. Então, no final da minha graduação, eu acabei resgatando isso para dentro da minha prática de pintura. Então, eu comecei mesmo a pensar, né, como que seria essa construção, sei lá, essa construção meio pictórica, mas a partir do uso de código, a partir do uso de algoritmos, né? E esse foi o início mesmo de quando
eu não digo quando eu comecei a sair da pintura, mas assim, quando eu comecei a pensar a pintura de um jeito mais expandido, e isso acabou também levando, né, a eu eventualmente chegar no 3D e na escultura. Então, 2017 foi quando eu me formei e foi basicamente isso que foi o meu TCC. O que que foi é, esse trabalho, né? Eu criei um algoritmo, como se fosse um, digamos assim, um robô, né, que meio que percorria trajetos que eu estabelecia dentro do Google Street View e capturava as imagens desse trajeto para poder criar percursos, né? Criar meio que essa paisagem um tanto abstraída, mas não tanto, se é que faz sentido. Eu vou mostrar aqui um pouco também do vídeo, se eu conseguir abrir ele aqui direitinho. Mas, enfim, eu também coloquei aqui um link pro PDF do meu TCC, que eu também vou passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, foi basicamente isso, né? Eu criei esse código que capturava imagens do Google Street View. E eu vou tirar aqui rapidinho da tela cheia, só para poder mostrar um pouco do vídeo. Ah, oh, desculpa. Vimeo. Então, vocês estão conseguindo ver o vídeo, né? Abriu aqui o Vimeo e tal. Sim. Tá, beleza. Então, o que que eu fiz? Foi baseado na minha própria experiência de percorrer o Rio de Janeiro, como, sei lá, uma pessoa suburbana, sabe? Então foi baseado nas linhas de trem, nos ramais de trem. Então o que que eu fiz? Eu criei esse robô que percorria todos os ramais de trem do Rio de Janeiro e capturava essas imagens, criava essas imagens, esses vídeos, essas paisagens meio abstraídas, que era uma sobreposição, né, de todos esses lugares que o algoritmo, né, percorria. Então foi isso, foi também a primeira vez assim que eu pensei em vídeo, digamos, né, eu nunca tinha feito trabalho em vídeo antes e não foi que eu queria fazer o vídeo, mas como eu acabei fazendo esse trabalho, ele se tornou um vídeo, assim, foi... Ai, como que eu explico? A ideia não foi fazer o vídeo, porém eu fiz o algoritmo e o resultado acabou sendo o vídeo. Então foi interessante para mim ver, enfim, como que o processo ele que definia o objeto final, né? Em vez de eu pensar, eu quero fazer esse objeto final, então vou pensar no processo que faz ele, sabe? Então o processo levou ao vídeo, não foi a ideia de eu querer fazer um vídeo que acabou me levando a criar esse processo de algoritmo. Então acho que foram 6 vídeos que era um de cada ramal. Na época, enfim, tinham mais ramais, eu acho. Eu acho que agora tiraram os ramais de trem, não sei, mesclaram. Mas, enfim. E aí foi isso, né? Esse foi o meu TCC, foi o trabalho final. E aí, acho que vocês conseguem ver também aqui. Deixa eu só. Uhum. E aí também esse daqui foi o meu TCC em si, que eu estava pensando muito nessa ideia da imagem e como que a imagem era formada, mas também pensando na ideia do que estava por baixo da imagem, né? No caso, meu pensamento ele era bem pensando assim, código, sabe? Você quer fazer um trabalho, você faz um código, você faz um algoritmo, mas aí então o trabalho em si é o algoritmo ou o trabalho em si é o objeto final que surge, sabe? Então era isso que eu estava meio pensando e escrevendo sobre no meu TCC. E também conectando isso com a ideia da pintura, né? Então foi questões de superfície, símbolo. Eu não vou ficar, obviamente, parando em tudo, mas é só para ter uma ideia assim, do que eu estava pensando e o link também está na apresentação. E aí foi esse o início de
eu pensar a ideia de dados, pensar códigos, pensar também uma coisa muito importante no meu trabalho, que é a ideia do glitch, são esses erros que surgem, né, no, de acordo com a tecnologia digital, que nessa época eu estava pensando muito no glitch mais digital, hoje em dia eu penso mais no glitch já de modo físico, como eu vou falar um pouquinho depois. Mas é físico, mas não só físico, né? Tem toda essa questão desses emaranhamentos e nada é super, sabe, separado. Então eu tava pensando muito no glitch. E, por exemplo, quando eu estava fazendo o vídeo, aqueles vídeos de algoritmo, de vez em quando apareciam uns erros, né? Quando ele estava tentando buscar a imagem. E esses erros, eles acabavam sendo incluídos dentro do vídeo em si. Então, por exemplo, quando eu volto aqui, sim. Então, aparece esse texto aqui, né? Que esse é o erro do próprio do Google Street View falando, aqui a gente não conseguiu nenhuma imagem. E aí, esse erro em si também era sobreposto à paisagem, né? Que ia sendo criada. Então, eu tava pensando muito nessa ideia, né? Opa! Eu tava pensando muito nessa ideia do glitch e tal. E, bem, esse foi meu, sim, meu TCC. Meu finalzinho É, é assim. interessante, é interessante que na música o algoritmo ele é tradicionalmente tão antigo, né? Não tão antigo, mas Sim. desde os gregos, né? Assim, já tem essa ideia de matematizar a música, né? O som. Sim. E a imagem, algo mais recente, né? Porque eu não tenho conhecimento de um processo. Assim, tem o uso da geometria, né? Mas, Uhum. assim, transformar em números, né? A imagem É, foi uma coisa que o computador acabou, né? Trazendo como uma necessidade, né? sim. Eu acho que foi interessante, porque, por exemplo, como você falou, a gente tem o algoritmo. O que que é um algoritmo, né? O algoritmo é uma série de instruções. Então, são instruções. Você pega esse número, adiciona não sei o que, você pega esse elemento, essa variável, você transforma ela sei lá, na coordenada X, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então, é só uma série de instruções que, por exemplo, se você pensar sei lá, arte conceitual anos 60, já estava sendo feito, sabe, em questão de fazer trabalhos de arte que eram baseados em instruções. E aí também quando os artistas começaram a utilizar mais tecnologia digital, né, com a popularização dos computadores naquela época, nos 50, 60, 70, e aí foram passados a se usar algoritmos de outros modos, né? Que são esses algoritmos mais baseados na matemática, porque computador é linguagem matemática, né? Então você acaba transformando imagens em pixels, você começa a pensar mais na questão temporal também da imagem ou do vídeo, começa a juntar com som e tudo mais. Então tem vários, sei lá, são vários tipos são várias noções de algoritmo que foram mudadas e adaptadas em relação a práticas artísticas ao longo dos tempos, né? E, é, e aí foi isso, né? Meu TCC aqui, eu tenho umas imagens, fiz umas pinturas também, mas, enfim, é isso aqui, falando um pouquinho sobre o final da minha graduação, né, em pintura. E se alguém tiver alguma pergunta também, é só perguntar. E agora, Honorê, pode falar. a gente perguntar, espera só 2 minutos que eu vou trocar a rede de internet aqui. Ah, beleza. Eu já te aviso, espera aí. Tá. Aí, de repente, você fez o seu som. Tá ouvindo aí, Honorê? Tô ouvindo. Beleza. Então, Tá. pode continuar. Beleza. E aí, pronto, aqui, tela cheia. Então foi isso, né? O final da minha graduação foi esse movimento em direção à pesquisa de nova mídias. Mas ainda assim pensando na questão pictórica, né? Então tinha realmente um pé na pintura, mas pensando mais em relação à pintura e tecnologia.
E aí eu tinha a própria lógica pictórica aplicada a algoritmos, criação de imagens por meio digital, que foi essa questão, né, das camadas, estava pensando muito na questão das camadas em relação à pintura, mas também nas camadas dessas imagens digitais que eu estava criando. E utilizei Processing Python, que são duas linguagens de programação. E os resultados foram vídeo e também imagens, né, imagens estáticas. E eu pesquisava muito sobre a questão dos erros e o glitch. E aí, 2020, foi logo, eu comecei meu mestrado em 2018. E aí, 2018, 2019, que foi mais um período assim de experimentação, né? Então não tem tanta coisa assim, o que eu fiz naquela época, mas eu acabei realmente me achando mesmo em 2020, que foi quando eu comecei a trabalhar com escaneamento 3D. Então, eu não comecei direto com impressão 3D, comecei com escaneamento, que enfim, eu queria muito entender essa ideia do que é a digitalização, né? Do que você tem alguma coisa que existe, assim, em um certo espaço, digamos assim, um espaço físico, que é esse espaço material, né? E o que significava você pegar essa matéria e digitalizar ela para outro sistema, né? Outro sistema digital, sistema de, sabe, números binários, 0 e 1, código. Então, como é que se dava nessa tradução? Era muito essa ideia, sabe, da tradução de espaço, tradução de sistemas, tradução de matéria. E até pensando no digital, não necessariamente como imaterial, porque são diferentes, né, tipos de materialidade que você tem no físico e que você tem no digital. Então, comecei a experimentar com escaneamento 3D e eu escaneava o meu próprio corpo, né? Que eu achava interessante essa ideia da objetificação, tipo, pegar realmente o meu corpo e transformar ele em um objeto digital que pode ser manipulado. E aí também E penso. Pode falar. o digital traz a materialidade da luz, né? Isso. Traz vários tipos de materialidade da luz. Você tem a questão da tela, você tem a questão do código, você tem os pixels, você tem. Enfim, tem várias coisas a serem pensadas quando você realmente traduz, né, essa materialidade do físico para dentro do espaço digital, digamos assim, né? E também muito essa ideia da geometrificação, da geometria, né, da matemática, que sempre foi uma coisa assim que me interessou muito, sabe? Ideias sobre, sei lá, física, geometria, coordenadas e esses outros sistemas, né, de sistemas espaciais. Então foi interessante para mim pensar, tá, eu tô aqui nesse espaço físico, mas aí eu posso, sei lá, escanear o meu rosto e passar ele para esse sistema digital que é baseado em coordenadas X, Y, Z e fazer um monte de coisa esquisita dentro desse espaço digital, sabe? Então, eu comecei a escanear o meu rosto, outras partes também do meu corpo e criar essas composições, assim, sei lá, essas composições meio esquisitas. Foi realmente um tempo bem experimental para mim, que eu realmente estava começando mesmo a trabalhar com escaneamento, nunca tinha usado e também bem, foi meio estranho, porque foi 2020, né, pandemia, então não, não tinha, não dava para fazer muita coisa. E Sabe que ah, aqui na Biblioteca de Obras Raras da UFRJ, a gente tem um tratado do Albrecht Dürer, de proporção, que é um artista alemão, né, um gravador do Renascimento. sim, E a gente tem um tratado original dele aqui, de 1597, uma coisa assim. é E aí sério. a gente está até fazendo agora um trabalho de pesquisa Uhum, sobre esse tratado e tal. Mas o interessante é porque é justamente a tentativa de matematização do corpo, né? E aí, assim como o Pedro de la Francesca, ele nesse tratado começa a matematizar a cabeça, né? E aí realmente sim, usando também algoritmos também, né? Assim, os sim. números, né? Eu vou voltar aqui Além rapidinho. da. Ele sempre foi minha Tu já inspiração. tem, né? Eu E amo aí, assim, ele. é interessante porque
eles usavam dois tipos de mecanismo, né? Os traçados reguladores, Sim. que era essa malha, tipo regra dos terços, Uhum. proporção áurea, né? Os Sim. traçados para pensar o retângulo, assim, digamos assim, né? O Uhum. formato e tal. E a perspectiva entra nessa questão Uhum. da geometrização no espaço tridimensional, né? Então seria Sim. o traçado regulador na terceira dimensão. Mas também pensavam a questão da matematização de um objeto, né? Assim, específico. Então não apenas o espaço, mas o Do objeto, né? objeto. E aí, pô, assim, o seu trabalho realmente é o desdobramento desse processo, né? E É. também é interessante como, assim, como a questão simbólica, conceitual, pode ser direcionada tanto para o contexto quanto para o problema, assim, para o objeto. Ou seja, no teu TCC você estava pensando como é que essa ferramenta Google, Uhum. que ela que escaneava o espaço por meio Aham. com aquele carro que ele está na rua Sim, fotografando, é. né, tudo. É. E aí, naquele momento, parece que você lançava a luz sobre o contexto dessa plataforma, né? Uhum. E aí, mas aí depois, quando você começa a escanear o objeto, aí agora você lança a luz para outros problemas, né? Sim. Enfim, você mesmo fazendo esse trabalho de escaneamento e tal. Enfim, só pensando alto aqui. Não, tá certo. Não. Eu adorei que você mencionou o Dewey, porque ele sempre foi muita inspiração para mim. É, eu, sei lá, sempre tive muito interesse também nesses artistas do Renascimento da época da desenvolvimento, né, da perspectiva. Porque realmente foi isso, né? Foi essa tentativa de matematização do espaço físico, e eu achava isso muito interessante. Mas principalmente pelas tecnologias que eles desenvolviam na época para fazer essa perspectiva. Por exemplo, nesse desenho aqui, nessa gravura do Dewey, ele tem esse. Eu esqueci o nome, mas tem Acho que é esse objeto. perspectógrafo. É, né? Eles têm Uhum. esse objeto, eles também desenvolveram, por exemplo, câmera obscura, enfim. Eu sempre tive muito interesse todos esses elementos que foram desenvolvidos ao longo do tempo de tecnologia, né, porque são tecnologias, para poder entender, traduzir e, eventualmente, desdobrar o espaço que a gente vive. Né? E eu Tem acho uma que. aluna da conservação, a Sabrina, Uhum. que ela fez, o pai dela é marceneiro, aí ela fez um perspectógrafo Ai, que lindo. aqui para as aulas de desenho aqui. Ai, que maravilhoso, adoraria ver. Eu amo esses objetos, assim. Enfim, eu tenho até um site muito interessante que eu nunca mais achei, mas eles tinham catalogado todos os objetos que já foram desenvolvidos para poder, enfim, estudar perspectiva, câmeras obscuras. Era maravilhoso, mas uma pena que eu perdi o site, agora eu não lembro. Mas é isso, né? Eu também penso o scanner 3D dentro dessa história, né? De elementos tecnológicos para poder se entender o espaço. E aí, deixa eu voltar aqui. Sim, então. Aí eu criei. Foram assim, os primeiros experimentos que eu fiz, né, com escaneamento 3D, antes de começar a fazer impressão. E aí, no final disso, eventualmente, quando eu consegui de novo ter. Enfim, quando eu consegui ter acesso a uma impressora 3D, eu pensei, eu vou imprimir, né? Vou ver o que acontece quando eu pego esse objeto, que já era material originalmente, tipo meu corpo, aí foi transformado em dados, foi manipulado, e aí eu quero trazer ele de novo para o espaço físico com outro tipo de matéria, né? E aí entra no meu processo de impressão em cerâmica, não, impressão em argila. E essa é uma foto da minha impressora querida. E esse daqui, enfim, é uma imagem que é relativamente assim, exemplifica, né, um pouco do meu processo, porque o que acontece? Eu não sei o quanto que vocês aí são familiarizados com impressão 3D, mas existem vários tipos de impressão 3D, né? Tem impressão 3D com plástico, você tem essa, por exemplo, impressão 3D com argila, você tem impressão resina, enfim, existem vários tipos de impressão e cada um tem o seu processo específico. Então, a minha impressora, ela é específica só
para imprimir com argila. E o que sempre me chamou a atenção nesse processo, não só porque é uma combinação, né, da tecnologia digital, né, você, enfim, eu, partindo de objetos digitais e transformando eles em matéria, mas também pensar nas propriedades da argila. A argila é macia, né, ela sai da impressora, que na verdade, não sei nem se chamar de impressora é um nome assim, é o nome oficial, né, impressora 3D, mas ela é como mais se fosse um extrusor, ela faz extrusão de argila. Então, pensando, ela sai macia. Então, como ela já sai macia, o objeto, tem como você continuar manipulando ele. Então, para mim foi interessante pensar nisso, sabe? De tipo, ok, eu posso modelar um objeto digital e aí eu posso botar a impressora para imprimir, mas mais interessante ainda, eu posso continuar manipulando esse objeto com a minha mão, sabe? E é isso que me interessa, não é eu, sei lá, eu modelar um negócio direito, sei lá, um negócio perfeitinho assim, em 3D e querer que ele saia perfeitinho da impressora. Para mim isso não é, sabe, não é meu trabalho. Meu trabalho é realmente entender como que esse processo de tradução se dá. Então, por exemplo, às vezes eu faço um objeto digital, mas aí na hora de passar ele para a impressora, tem certas partes que não são lidos direito, digamos assim. Então, acabam saindo erros na hora de imprimir em argila, que no caso são o que eu penso, né, como se fossem glitches mais físicos, que são os erros de tradução, os erros de interpretação da própria argila, por causa, sei lá, que ela é um material macio, não consegue se sustentar tão bem e tal, então acaba saindo esses erros. Então, para mim, isso que é interessante, sabe? Tipo, ver como é que esses erros, essas traduções entre diferentes tipos de materialidade ocorrem, e também pensar em relação à minha própria a mão do artista, né? De, tipo, eu conseguir manipular ainda a, o, a peça, né? A peça que está sendo impressa. Porque também, muitas vezes, quando as pessoas vão pensar em impressão 3D, fica, você vai lá, bota a impressora para imprimir e pronto, a impressora imprime e tá. Mas, para mim, não é isso, sabe? É, tipo, é uma combinação do que foi modelado em 3D, da tecnologia digital, mas também com a minha própria mão, né? Como artista. E, além disso, também tem o processo da própria cerâmica, que você faz a queima, você faz a esmaltação. Então, realmente é uma combinação desse processo digital e também da própria tradição da cerâmica, que como você também já mencionou, né, no início, Rafael, a cerâmica ela é uma tecnologia, né? Ela é uma tecnologia bem antiga, porque é uma ferramenta. Você fazia potes, você fazia, enfim, fazia objetos a partir desse barro para um propósito. Então, eu digo você, mas eu quero dizer, na verdade, os humanos há não sei quantos milhões de anos. É, mas enfim, ela é uma tecnologia porque foi usada para esse fim o fim de ter algum fim, alguma utilidade. Existe, existe um escultor aqui em São Paulo, Uhum, bem tradicional, assim, trabalha com mármore em grandes escalas, assim, uhum, mas ele tem uma pegada mais clássica mesmo de escultura. sim. E ele, já há alguns anos, ele usa a impressora 3D para desbastar o bloco grandão de 2 metros, para já deixar no shape, assim, o básico, assim. Ah, E aí ele só entra no final mesmo, na parte eu de acabamento, assim, né? sei. É aquela grandona e ela vai fazendo uns negócios assim no bloco de mármore? Desbasta, Ah, né? uhum, Mas assim, para ele, pensando em termos de ferramenta, ela já adianta o serviço do grosso, né? sim. Mas logicamente que tem uma série de assim, questões no processo, porque ele que faz o projeto, né? Então ele que dá a ordem ali, né? Uhum, Do quanto ele quer desbastar, né? E sim. etc. Então, mas é interessante realmente pensar como é uma ferramenta que é usada desde um artista Desde tradicional, sempre. Uhum, né, para tal, mas até no teu caso que tem toda uma questão conceitual, como você está falando, de sim. pensar também não apenas esse resultado material, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem enfatizado muito aqui na disciplina, de pensar que a arte, ela também desde sempre, né, assim, nunca foi só o objeto, né? Não, Sempre foi também o contexto em que esse sim, objeto sempre está inserido. santo.
Uhum. Se eu pensar desde a época da arte cristã, assim, Uhum. religiosa e tal, estava dentro de um contexto religioso, de Uhum. ritualístico, né? E até agora, né, gente, eu voltei agora da Rússia, né? Ah, é. E assim, foi impressionante perceber como lá, assim, a arte assim, de ícones, Uhum. ela ainda é muito forte enquanto um objeto litúrgico, assim. E muito, muito Uau. mesmo. Assim. Tipo, no museu as pessoas se realmente tinham aquilo como um objeto de devoção, assim. Que Unânime, assim, incrível. tipo, 90% das pessoas, elas se benziam na frente do objeto dentro de um museu, assim. Sim. E até quando eu ficava fazendo foto, assim, era até uma coisa, elas me olhavam com estranhamento, assim. Tipo, certamente já me viam, assim, é um turista, e Não quero. assim, a minha relação É. era de um objeto museológico, estético, né? Sim. E para elas não, assim. E na igreja, então, aí era outra situação. Mas uma coisa que a gente mais aqui, né, mais próximo, de repente, da América ou Europa Uhum. Ocidental, talvez tenha perdido um pouco essa relação, né? É. É, não, mas é muito interessante pensar nessa questão do objeto, né, ao longo dos tempos. E também quando você mencionou na pessoa que faz mármore, me lembrou do negócio que eu vi recentemente, que era uma tecnologia, né, que foi criada em, like, tipo, 1800, um negócio assim, que é quase como se fosse não uma impressora 3D, mas era um reprodutor de escultura. Então, era um negócio assim de madeira que tinha um braço com um negócio com uma ponta, e aí você colocava uma escultura de um lado, e aí ele meio que mapeava a escultura e fazia uma reprodução da esculturazinha em tamanho maior, era tudo automático. E isso, tipo, 1800 e sei lá o quê. Então, tecnologias estavam sempre sendo desenvolvidas e sempre usadas, sabe, dentro de processos artísticos. E eu acho isso muito interessante de pensar, sabe? Porque não é você pensar só, eu quero fazer um negócio de um jeito fácil, rápido, não sei o quê. Não, não é isso, sabe? É realmente pensar essa relação do ser humano com tecnologia e também da arte com tecnologia como processo. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí tem, um pouquinho assim. Vocês conseguem ver vídeo, né? Tá se mexendo. Ah, tá. Ah, tá. Então, esse aqui foi um pouquinho do processo de fazer aquela primeira imagem que eu mostrei. E é assim que a impressora funciona, né? Ela vai depositando camada por camada a argila até formar o objeto. E, enfim, nesse meio tempo dá pra acontecer muita coisa errada, na maioria das vezes dá, as coisas dão super errado. Mas o que eu acho interessante, que eu acho que é meio específico da impressora que eu uso, é que dá para usar diferentes espessuras desse negocinho aqui, que eu esqueci o nome, né? Do extrusor. Então, por exemplo, esse daqui tá bem fininho, esse daqui já é um pouquinho mais grosso, então dá para ir um mais grosso ainda. Então, com isso dá para você ir modulando como se fosse, sei lá, se você está desenhando, você usa grossuras de lápis diferentes, sabe? E com isso você consegue efeitos diferentes. E eu acho interessante, né? Tipo, esse daqui é um bem fininho. E, por exemplo, outra coisa interessante, esses fios que estão caindo aqui, são fios de argila, né? Esses fios que estão caindo aqui, perto do nariz, acontecem porque a argila não tem suporte e aí ela vai e cai e começa a criar esses tipos de padrões, esses tipos de textura. Então, todas essas texturas aqui, esses fios ou essa textura é, meio áspera, né, que aparece aqui, nada disso foi feito digitalmente. Tudo isso foi feito manualmente, sabe? Porque isso daqui não dá para ser feito assim. Deve até dar. Você Não sei. tem Oi? como você dar um zoom aí? Cara, eu não acho. Aumentar a imagem para ver o que tá. Desculpa. Eu acho que. O que eu vou tentar fazer aqui, só um minuto. Eu vou ver se eu consigo botar o vídeo em Então, si. Que é isso aqui. tá. Show. Se der um Ctrl mais, será que não vai não? É, não. É, peraí. Mas beleza, tá dando para ver. Ai.
Show. Eu acho que. Deixa eu ver se dá pra. Não, acho que não tem Então, como tá dar bom, eu aumentei zoom. aqui também. Tá. Tá show. Tá, deu pra ver. Mas enfim, eu acho que dá pra entender. Mas é isso. Então ele vai construindo, construindo, construindo. E também, por exemplo, o processo da impressão 3D especificamente, ela tem esse negócio aqui dentro que se chama infill, em inglês, eu não sei como seria em português, mas é basicamente preenchimento, que serve para dar suporte à parte externa, né? E ele também se desenvolve em diferentes tipos de padrões. E eu acabei incorporando esses padrões, que são padrões geométricos, dentro do meu trabalho também, porque eu acho interessante ter essa ligação do próprio processo da impressão 3D dentro do meu trabalho. Então, não é uma coisa que, assim, diria, eu, sei lá, tiraria ou tentaria esconder, sabe? Porque às vezes você tem, sei lá, pessoas que querem fazer um trabalho de impressão 3D, mas não quer que pareça que foi impresso em 3D. Tipo assim, sabe? Mas para E no mim, caso, já existe, você usa algum aplicativo específico, um programa específico, assim, no sentido de que o programa já faz o cálculo dessa estrutura interna para sim. a estrutura se manter em pé? Uhum. Sim, então, para isso daí o que faz é o próprio software da impressão 3D que se chama Slicer. Que enfim, existem. O nome geral do tipo de software se chama Slicer, que é o que se usa para fazer o tipo de arquivo que a impressora consegue ler. E esse aplicativo ele já faz todas as camadas, faz os negocinhos e tal. E aí, enfim, ele faz dependendo enfim, de várias configurações que possa colocar. E aí eu tenho um tipo de padrão específico que eu gosto e eu costumo utilizar ele sempre. Que é se chama Gyroid, que é um negócio meio assim, ondinha. E aí eu uso ele bastante nos meus trabalhos. Mas para mim é interessante, né? Tipo, realmente ter essa questão super geométrica, Mas no porque, caso, diga, o cálculo para a escultura se manter em pé, o programa já resolve esse problema para você? ele resolve. Resolve. Eu não conseguiria calcular isso. Mas é isso. Aí tem esse. Ups. E aí. Deixa eu botar aqui. Não, na verdade, eu posso mostrar aqui, porque. Só um minuto, deixa eu mostrar. Então, por exemplo, essa aqui é uma peça que eu ainda tá a caminho, mas é esse tipo de padrão. Essa aí foi inspirada nas divisórias aqui do fundão, né? Do calcular, não. É bem essa vibe. Mas, enfim, é isso. E aí você pode ver que também é meio assim. Então, essas ondinhas que você olha e você vê. Isso daqui realmente não tem como ser feito à mão, sabe? Porque é perfeitamente geométrico. E isso que eu Parece acho interessante. assim, colmeia, né? Casa de É, animal, né? e aí eu uso muito esse padrão também em, em trabalhos meus, como por exemplo. o- Aí tem tanto. Como por exemplo esse aqui. Deixa eu ver. Tipo assim. Esse daqui. Ó, esse aqui também. E aí, dependendo das configurações, tanto das configurações matemáticas que eu coloco no software, ou as configurações tipo, as propriedades da própria argila, se ela está um pouco mais firme, se ela está um pouco mais macia, ele acaba saindo de modo diferente. Então tá. Sim, aí tá aqui, né? Que é a impressão 3D, que usa a argila, e é essa questão de traduzir os dados para materialidade física. E reconfiguração também do corpo digitalizado. Então, pensando o corpo que estava em matéria, virou
dados, foi remanipulado no software, aí depois foi transformado em argila de novo, que é outro tipo de materialidade que se comporta de outro modo, é mais macio e tal. Então, pensando em todos esses tipos de traduções. E aí, o meu processo, ele é basicamente escaneamento 3D, eu faço scan, né? Eu tenho várias coleções de scanner. E aí, eu quero mostrar o scanner aqui. Cadê o scanner? Você tem essas máquinas, ou você vai para algum lugar e usa No momento eu tenho, felizmente. Antes eu tinha que ir para vários outros lugares para usar, mas agora eu tenho o meu scanner e eu tenho a minha impressora. E o meu scanner que eu estou tentando procurar aqui agora para mostrar para vocês, mas tá uma bagunça isso aqui. E aí, onde é que eu coloquei? Ah, tá aqui. Ah, então. Esse aqui é o scanner. E é esse que eu uso. E ele é bem pequenininho, ele é portátil, funciona com computador, funciona com celular. Existem vários tipos de scanner, né? Tem desde os mais baratos, tipo, até o celular, sei lá, o iPhone, alguns tipos de Android também conseguem fazer escaneamento 3D, se você baixar os aplicativos. E aí você tem desde escaneamento com celular até esses scanners daqueles, não sei se vocês já viram, mas que tem 1 trilhão de câmeras fotográficas assim, sabe? Aquilo que também é chamado fotogrametria. E, e é isso, scanner que custa desde zero dinheiros até, sei lá, 100 mil reais, dependendo também da qualidade, né, da resolução. Porque realmente, se você pega um scanner que é mais caro, ele geralmente vai ser muito melhor. Esse meu aqui, ele é relativamente mais barato, mas ele é bonzinho até, sabe? Então, eu tenho esse scanner. E é essa questão mesmo, tipo, eu gosto também de pensar na performatividade, né? De se escanear, de se registrar também. E eu acho que outra coisa que eu penso muito é na questão do tempo, sabe? Tipo, você tem o scanner, você tem o registro, você tem o arquivo de um certo momento do objeto, no caso eu, em um certo momento específico. E depois você pega a questão da impressão com argila, que novamente é super temporal, porque você vai construindo em camadas, né? Como se fosse você estivesse sedimentando alguma coisa, se você pensar sei lá, em pedra, ou, enfim, na terra, você tem aquela questão da sedimentação, você está criando, recriando, né? Esse objeto camada por camada por camada. Então, essa é outra coisa que eu acho muito interessante pensar no meu trabalho, é essa questão do tempo, não só, sabe, tipo, do tempo agora, mas pensar nesses emaranhamentos entre o passado e o futuro, assim, sabe? Como se fossem meio que, sei lá, artefatos. Não sei, sabe? Sei lá, uma coisa que você talvez ache enterrado, fossilizado daqui a 3 mil anos, um negócio assim, sabe? Então, pensando mesmo nessas conexões entre as tecnologias passadas, como a argila, mas também pensando em como que isso é reinterpretado dentro de tecnologias mais atuais. E aí, tá. São algumas imagens de algumas coisas recentes que eu fiz. Vou falar um pouquinho sobre. Essa aqui foi uma exposição que eu fiz em 2021 com alguns trabalhos meus. Les Urbaines é tipo um festival de arte contemporânea em Lausanne, na Suíça. E aí eu fiz vários vasos, impressões cerâmica com, enfim, novamente com os scanners do meu rosto, do meu corpo. Nessa época eu não tinha nem meu scanner, não tinha nem minha impressora, mas aí eu consegui fazer todos esses trabalhos. E eu também estava pensando muito na questão do vaso mesmo, sabe? O que dessa estrutura que contém algo, sabe? Em relação ao corpo, tipo, pensando o corpo também como um eu não sei O exatamente a palavra. recipiente, assim. Recipiente, isso. Recipiente. Como um recipiente.
E o que que acontecia, né? As transformações que aconteciam dentro desse recipiente, dentro desse vaso, e também em relação à criação desses vasos em cerâmica. Então, realmente era pensando nessa conexão do corpo como recipiente que absorve aquilo que existe ao redor, né? E acontece meio que esse. É como se fosse esse espaço de transformação dentro, sabe, dentro do próprio corpo. Então, eu criei esses vasos. Aqui, isso aqui isso aqui na esquerda é a imagem de como mais ou menos que estava, né, lá no espaço. Também teve um vídeo que estava sendo mostrado assim junto com as esculturas, que na época eu também meio que experimentei fazer vídeos de novo. Então os vídeos eles foram feitos a partir dos scans 3D que eu tinha feito com. Peraí. Ah, ficou confuso. O vídeo, o vídeo foi feito usando os scans que eu usei para fazer as esculturas. Então tinha essa conexão. E eu, infelizmente, eu não tenho mais esse vídeo, mas é isso, é conservação de vídeo, como que faz. E aí depois eu tive essa comissão da Contemporary End em 2022, onde eu criei novamente uma série de 4 vídeos. E eu vou mostrar aqui um pouquinho deles, mas foi isso, né? Foi eu querendo experimentar mais com a impressão, com o escaneamento 3D. Então eu saí por aí, fui escanear várias coisas, fui em parque, fui em cemitério, fui escanear objetos, me escaneei. E aí eu tive essa coleção de vários scans, né? Que eu criei composições, e essas composições viraram esse vídeo, que era como se fosse uma linguagem de videogame, digamos assim, fosse enfim, foi baseado em videogame. E tudo eu escaneei com meu celular, tudo foi com celular, então eu não usei nenhum scanner específico, sabe? Mas aí eu vou mostrar aqui um pouquinho do vídeo, que é esse. Vou dar aqui um full screen. Eu não vou botar tudo porque ele é bem. Não é muito longo, mas enfim. O link tá aqui na apresentação também, vocês podem dar uma olhada. Esse aqui tá aparecendo em inglês, mas ele tem tradução em inglês, português e espanhol. Tá tudo no site. E aí foi isso, né? Foi essa questão do experimentação com a linguagem do videogame. E aí, assim, né? Aí eu criei essas animações, meio de água um pouquinho estranha, o texto e tal. Que eu queria realmente dar essa ideia de um negócio que não é, não sei, as pessoas sempre comentaram assim, parece meio um limbo. E, e aí foi isso. E aí depois ele vai trocando de cenas e tal. Enfim, sim, tudo isso daqui que vocês estão vendo foi escaneado em 3D. Ou seja, eu fui em algum parque por aqui e peguei esse scan aqui, essa grama, esse tronco de árvore, esses negocinhos assim, tudo escaneado. E aí eu recompus tudo e criei esses ambientes meio esquisitos, né? Que não tem, sinceramente, muito a ver com o original que eu escaneei. São paisagens, Sim. paisagens. Oi?
Desculpa, eu não... Ah, tá. Oi? Qual o conteúdo do texto? Ah, É esse texto. sim. Então, o texto foi uma narrativa que eu desenvolvi. É como se fosse um jogo que você tem que procurar a figura da mãe, assim. Eu não chamo assim. É meio ambíguo. Mas, enfim, existe uma figura chamada mãe e o personagem principal meio que tenta procurar, mas também não sabe muito bem quem é, mas também não tem mais ninguém, assim, no espaço e tal. Então é um ambiente meio, não sei, meio estranho. Mas aí ele continua meio que nessa jornada de tentar procurar essa figura. E é isso, e aí esse é o jogo. Você tem que procurar e achar e tentar reconstruir um pouquinho do passado, do seu próprio passado, para poder ver o que está acontecendo nesse espaço. E é isso. Aí eu coloquei aqui o. Alguém falou alguma coisa? Não. Aí eu coloquei aqui o link também, para vocês poderem ver esse próprio tempo, porque são 4 vídeos. E aí, outro projeto que eu também fiz foi essa comissão, opa, a comissão do Meta Open Arts, que eu desenvolvi trabalhos textos, que eu até agora não mencionei, mas eu também já fiz alguns trabalhos com textos, né? Usando uma máquina de tricô digital. Então, fazia a imagem digital e a máquina de tricô, ela tricota a imagem. Então, não é impressão, ela é realmente tricotado. E aí me comissionaram para fazer esses trabalhos para a parede. E todas as imagens, elas vêm dos próprios scans que eu faço. Então, tipo, eu escaneio, sei lá, o meu rosto, e aí eu pego a imagem do scan, sabe, que eu fiz, e transformo isso em texto. E aí eu fiz esses trabalhos, assim, as fotos não ficaram muito boas, mas eu acho que dá pra dar uma ideia de como que tava. E, novamente, aí uma coisa mais recente que eu fiz foi a minha pesquisa durante a residência de 2022 a 2024 na Somerset House Studios, que eu, enfim, recebi essa bolsa de residência com a instituição aqui chamada Sherwood, e eu fiquei desenvolvendo um trabalho. Eu criei essa instalação de parede de porcelana, então todos esses trabalhos foram feitos em porcelana. E eu estava pensando muito nessa ideia de aparições, sabe? De fantasmas. Então, essas coisas que meio que transita entre diferentes espaços e, sei lá, meio que sai da parede, aí volta da parede. E pensando também como isso se relaciona com o jeito que arquivos digitais existem, né? Tipo, meio que transitando entre esses diferentes espaços do material, do imaterial. Então, eu estava pensando muito nessa ideia, assim, de que seriam esses fantasmas, né? Digitais. E aí, isso aqui também é um pouquinho. Então, aqui nesse vídeo dá para ver também que é um vídeo que eles fizeram, né, para essa exposição. Dá para ver também um pouquinho do meu processo de modelagem. Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu tirar o som. Desculpa. Não. Como é que eu tiro o som? Acho que não sei se dá pra tirar o som. Eu não quero ouvir minha voz. Deixa eu ver se não dá pra botar aqui. Eu nem sei se tá chegando o som aqui. Hã? Eu nem sei se tá chegando o som aqui, Tá. mas Então se dá tranquilo. pra ver. Tá, beleza. É porque senão minha voz vai me distrair. Mas então, dá pra ver um pouquinho do meu processo, né? De modelagem, fazendo os objetos 3D Ué, e é muito tal. interessante esses paralelos da pintura com a escultura, assim, Uhum. porque assim, a tua poética, ela é, em essência, esse interesse pela espacialidade, né? Pela Sim. tridimensionalidade, aí às vezes você ativa mais essa discussão sobre o contexto conceitual, né, da mídia, etc. Mas a todo momento eu fico vendo a relação próxima, né, da pintura
com a escultura. Ah, Né? Tipo, agora 100%. ali você meio que fazendo ali o volume ali do olho, mas é igual pintura, né? Essa É igual, transformação porque que eu você uso, porque eu uso um tablet, sabe? Tipo, eu tô, é, tô pintando. E não só isso, mas quando eu faço o processo de esmaltação da é cerâmica, porque é é igual pintura. interessante que, assim, até se você for pensar na mídia tradicional de pintura, até, por exemplo, com o meu professor, né, Bandeira de Melo, Uhum. eu vi como a pintura também era escultura no sentido do modo como ele trabalhava os empastamentos, era quase um baixo Sim, relevo, né? sim. Como é que ele ativava a questão de brilho ou fosco, transparência, e assim, vendo o teu trabalho também eu vejo como é sutil essas fronteiras, né, entre essas Aham. mídias, né? Não, 100%. Para mim, na verdade, foi até difícil eu parar de pensar demais na pintura. Tá alguém falando? Não. A Rita perguntou se você modela no Blender. É, Blender. às vezes, eu uso mais o ZBrush, mas eu gosto muito do Blender também. Mas o que eu ia falar? Assim, eu ia falar que na verdade foi até difícil para eu começar a me distanciar um pouquinho da pintura dentro dessa minha prática, porque, sei lá, eu penso muito, 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 muito em pintura. E aí eu também, como eu nunca estudei, sabe, escultura em si, e eu comecei do nada a fazer esses trabalhos de escultura, foi difícil para mim, assim, ter que passar dessa fronteira da pintura para a escultura e pensar mais no meu objeto dentro do espaço, dentro dessa tridimensionalidade que é específica da escultura. Então, por exemplo, eu estava pensando. Hum? Desculpa, a informação ia falar que, de certa maneira, o teu projeto é todo feito no bidimensional, né? Na Sim, tela do 100%. computador, que é chapada, Uhum. e aí acho que o tridimensional é mais na hora da impressão ali, né? Isso, é. Porque é isso que eu acho interessante, né? Tudo relacionado ao espaço. E até quando você fala bidimensional, se você está usando, sei lá, o Blender, você está usando esses softwares de modelagem 3D, o que você tem é uma projeção do espaço tridimensional. Não é um espaço tridimensional de verdade, porque a tela ela é bidimensional. Mas ela faz essa ilusão. Eu também gosto de pensar nisso como uma ilusão, sabe? Tipo, a ilusão do 3D. Porque você não, tipo, eu não tô realmente modelando em 3D, eu tô modelando no que o computador interpreta o 3D. O computador interpreta o 3D e me retorna uma imagem bidimensional que o meu cérebro interpreta como um negócio tridimensional. Então, é todo, sabe, esse processo esquisito de tradução entre 2D, 3D, 2D, 3D. E para mim isso também deu um pouco de nó na minha cabeça quando eu passei da pintura para a escultura, porque eu estava pensando em todos os meus objetos como derivados da pintura, né? E eu também estava fazendo muitas cerâmicas de parede e tudo mais, então, principalmente quando eu fazia elas, eu pensava nelas mais como dentro sei lá, da história da pintura. E também porque eu sempre penso muito isso, sabe? Em questões de pintura, tipo cor, composição, enfim, todas essas coisas que a gente pensa quando faz pintura, eu tô pensando quando eu tô fazendo as minhas esculturas. Então, tem muita dessa conexão, né, entre a pintura e a escultura no meu trabalho. Eu queria perguntar se eu não sei nada sobre essas tecnologias que você usa, só que de uns tempos para cá eu tenho tido interesse por causa da minha visão, né? E aí eu tenho pensado muito em fazer algo tátil. Aham. Então, assim, no caso, eu queria transformar alguns desenhos meus em coisas com relevo. E aí eu pensei até nessa questão da impressora 3D. Aham. Então, você pode pegar um desenho e jogar no programa. Existe um programa que vai dar alguma Sim. tridimensionalidade para ele, ou tem que ir manipulando, como é que Uhum. funciona? Isso é possível. Se chama litoestéreo. uh, tem um nome para isso. Mas é Depois o você que. pode pegar no Rafael o nome. Hã? Você me mandar Ah, depois tá, eu no mando programa. sim. Eu mando. Na verdade, eu acho que. Enfim, tem alguns jeitos diferentes de fazer isso. É super possível. Como eles fazem também. Tem certas. Eu não sei o nome, mas como se fossem chapas de madeira
com uma gravação, assim, sabe? Tipo, você pega uma imagem e eles fazem, tipo, essa gravação dentro de uma chapa de madeira. Então, é basicamente a mesma lógica. Você vai pegar o desenho, você vai vetorizar ele, e a partir dessa vetorização dá para fazer ele em relevo também. Aí faz o que for preciso, ou faz gravação, ou faz impressão 3D. Mas é super possível. Assim, aproveitando o gancho da Monique, assim, e aí a gente pensar que essa questão da acessibilidade, né? Uhum. Da relação da acessibilidade dos museus com aquele conteúdo artístico que se pretende traduzir, né? Sim. Assim, eu vejo como ainda é muito, não amador, mas assim, muito precário ainda, né? A Sim. questão da acessibilidade Sim. dos museus, porque você vê assim, sei lá, tem uma pintura, aí na mesa tem um baixo relevo, Uhum. um alto relevo, na verdade, que né, o deficiente visual vai passar a mão para ele entender como é que seria a pintura. Mas parece que essa tradução ela é unicamente para mostrar o que está na frente, os planos, né? O que está na frente, o que é médio, o que está atrás. E, tipo, isso é muito raso, assim, perto do que a pintura ali está tratando, né? Exato. E aí, assim, eu acho que nessa disciplina, a gente, né, tipo, eu tenho pensado muito nessa questão de como assim, o objeto é só um gatilho Uhum. para uma reflexão Muito muito maior. gigantesca, Sim. assim. O seu trabalho, assim, é impressionante, assim, a quantidade de camadas possíveis de interpretação que você traz, assim. Uhum. Arqueologia, Aham. né, que aí você trabalha com materiais que remetem a uma tradição, tipo o vaso, pô, imagina, o vaso nas nossas culturas, cultura egípcia, cultura grega, e aí a questão da argila, etc. Então, assim, você ativa... Sim. Então, a quantidade de informações possíveis, de camadas, etc., como traduzir isso para uma pessoa que não está vendo o objeto, né? Mas aí a questão seria realmente a acessibilidade de trazer de alguma maneira Sim. esses outros elementos, seja através de um áudio, né? E que venha junto com aquilo, por Áudio. meio da palavra ou do áudio, também trazer elementos de modo poético também, né? E não só Sim. descritivo. Eu acho que o áudio é uma boa, realmente. E até assim, na verdade, sempre tive muita vontade de juntar áudio com o meu trabalho também. Mas é essa questão, né? Tipo, do toque também, que eu gosto muito de trazer no meu trabalho. Até, por exemplo, quando eu exponho. É claro que meu trabalho é meio frágil, mas aí as pessoas, assim, as pessoas aqui enfim, das galerias museu falam, ele é muito frágil, a gente tem que deixar as pessoas só verem a certa distância, mas pra mim é tipo, eu quero que as pessoas toquem no meu trabalho, sabe? Pra mim, para mim é ok, eu não tenho medo de trabalho meu Mas aí, quebrar nem nada. mas na prática, para quem é deficiente, né, visual, poder tocar é importante. Talvez por pela fragilidade, para quem não é, né, talvez para manter o trabalho mais durável, ok, mas tem deficientes visuais. Enfim, realmente é uma questão muito boa para se pensar. Não sei. se você quiser chegar aqui, né? Fica Fala melhor direto de para ouvir. ou falar alto. Eu não tô conseguindo ouvir direito. Então, ele perguntou se esse corpo que você constrói é um corpo em construção ou em putrefação. Porque falta partes, né, nesse corpo. Tem lacunas ali. E, assim, isso também me remete, do ponto de vista da tradição, talvez eu esteja insistindo na tradição por uma questão pessoal, Não. assim, de pesquisa. Eu tenho uma tendência a me interessar pela história da arte, etc. E aí, inevitavelmente, eu sempre fico buscando esses paralelos, né? Mas a questão, assim, do inacabado, quando eu penso isso na história da arte, do Ocidente,
eu vejo que talvez isso tenha sido uma maneira dos artistas enfatizarem o processo, né? Uhum, Assim, que eu acho que a arte contemporânea seria o ápice dessa ênfase sobre o processo mais do que sobre o objeto aham, material, né? Se eu for pensar desde do Leonardo da Vinci falando assim que a arte é uhum, coisa mental, né? aham, Ele já estava querendo ali enfatizar a matemática e a geometria que você também enfatiza, né? A uhum, questão do número, como é que a arte não é só artesanato, assim. Ela é ideia, etc. uhum. Mas aí, se eu pensar no Rodin, deixando também aquelas esculturas com um bloco de mármore super rústico, e aí tem uma cabeça já Sim. acabada, Uhum, e o Michelangelo também já fazia isso, né? Mas talvez o Michelangelo, não sei, ele, não vou falar que ele não teve tempo, mas ele, sei lá, fazia milhares de coisas ao mesmo tempo. sim, sim. Mas o Rodin já deixa isso propositalmente Uhum, inacabado, tal, e aí no teu caso, e assim, eu talvez já dê que entrando na minha resposta, assim, me parece que você enfatiza o processo, né? E aí, no sim. caso, ela pega lá o erro Processo e os erros. dos erros, né? O processo, isso de alguma maneira conceitualmente te interessa, né? Uhum. Enfatizar esse todo o mecanismo, né? É uma composição de dialética, que ela propõe ela, quanto princípio, e é aquele grupo que morre. Nós humanos vamos morrer. E aí ela propõe uma obra de arte, digamos, uma professora, e vai, como eu posso dizer, imortalizar essa imagem. É melhor ter a expressão. Eu vou ficar traduzindo. Ah, é Talvez. melhor, obrigada. Não, a ideia era o seguinte, que eu percebi no trabalho é que tem uma dimensão meio que dialética. Aham, Porque no primeiro momento você propõe se escanear contra uma aham, pessoa viva e propor a matéria lá, a obra. Só uhum, que nós, como humanos, somos finitos, então a imagem que morre, que acaba. Quando você transforma essa imagem em uma questão virtual e cria lá naquela impressora, você meio que uhum, cristaliza essa imagem. Você dá uma dimensão, não imortal, né? Porque se acabarem com a obra, acabou, mas tipo, que vai durar muito mais tempo. aham. Só que ao mesmo tempo você coloca esse corpo, eu coloquei como putrefato, assim, como se Perfeita está em palavra. decomposição. Então é interessante que ela faz o quê? Ela faz uma ode à mortalidade, porque Sim, é como se 100%. você estivesse cristalizando na obra a finitude. Só que Aham. numa obra que pode durar, sei lá, quanto tempo. Era Não. só essa. É isso aí mesmo, tu Valeu. tá esperto. É, meu trabalho, ele, assim, eu nunca deixo muito claro, porque é uma coisa um pouco mais pessoal para mim, mas o meu trabalho ele é muito sobre a morte. E muito sobre a morte, muito sobre essa questão do corpo, né? Do corpo sendo dissolvendo, sendo de, em putrefação, o corpo sendo dissolvido e voltando, sabe, meio que de volta, digamos assim, à terra, sabe? Que eu também gosto muito de aliar essa ideia do próprio barro, sabe? Ele é tanto firme, tanto duro quando você queima ou quando você faz uma escultura, mas ele também acaba eventualmente se dissolvendo e voltando novamente à Terra. Então tem muito essa questão do ciclo, né? Do ciclo, da morte, da dissolução, da imaterialização, mas também da rematerialização, a partir novamente você tem o barro e tal. Então eu penso muito nisso no meu trabalho também, sabe? O corpo ele está sempre sendo reconstruído, mas ele está sempre sendo destruído, dissolvido, voltando à terra, voltando à sua origem do barro, depois volta de novo como um objeto e tal. E sim, adorei essa colocação, ótima. E também a questão de realmente mostrar o processo, tanto que várias vezes dentro do meu. Quando eu estou fazendo algum trabalho, por exemplo, eu estou construindo alguma coisa e aí eu interrompo o processo de impressão na metade. Eu gosto muito disso, sabe? Que você realmente tem essa questão do processo de construção interrompido, você consegue ver onde, é tipo um recorte temporal, sabe? E eu acho isso muito interessante também de trabalhar na minha prática. E eu acho que você também ativa o questionamento do que é a essência, né? Do Hum, que nós entendemos como essência.
porque seja a essência do número, né? Assim, você mostrar que a essência da escultura pode ser um algoritmo, Uhum. né? Ou a essência pode ser uma estrutura, sabe, geométrica para que aquilo se mantenha em pé, Uhum. né? Uhum. Ou a essência do corpo, né, humano, que a Sim, essência é essa, como você falou, do corpo como recipiente, né? sim. Mas é recipiente do quê, assim? Uhum. De questões culturais, né? Aí, enfim, aí Uhum. daria para a gente abrir para É, dá pra várias, abrir né? muita coisa. Não, era uma pergunta. Você me ouve? Mais ou menos. Cada um revezamento. Na verdade, não é uma pergunta, assim. Mentira, tem uma pergunta assim que eu ia fazer no final, mas eu vou aproveitar para fazer Tá agora. bom. Eu queria saber, assim, como se deu essa caminhada até você chegar nesse material, né? Uhum. Porque para mim é uma novidade, assim. Eu conhecia, né, esses outros materiais não orgânicos de impressão 3D. Uhum. E aí, quando eu dei uma olhada no seu perfil, eu fiquei pensativa sobre isso, assim, né? Como foi chegar até ele. E o comentário é que, assim, faz muito sentido para mim essa questão do corpo em putrefação, e eu acho que tudo bem falar Sim, 100%. sobre a morte, né? Porque ficou na minha cabeça, assim, que em várias religiões o homem vem e volta, né, Uhum. pro barro. Isso é dito de Sim. maneiras diferentes, né? Para os católicos é o pó, É. para a matriz africana é a lama, Uhum. mas tudo isso é matéria É matéria orgânica, orgânica. Uhum. putrefata, né? Uhum. Matéria orgânica que em algum momento se tornou putrefata e, né, e volta a ser, e depois Sim. está sempre nesse jogo de se erguer e voltar para o Sim, chão, 100%. né? Uhum. É isso. Obrigada. Tá bom, obrigada. É, como que eu cheguei nesse material? Foi. hum, foi interessante, porque assim, antes de eu começar a fazer impressão cerâmica com argila, eu nunca tinha feito nada com cerâmica, sabe? Nunca tinha nem pensado em fazer escultura. Mas aí, como eu estava trabalhando com aqueles escaneamentos 3D que eu mostrei mais cedo, e eu pensei, estou fazendo essas composições, eu acho que seria interessante fazer, experimentar impressão 3D. E aí eu cheguei na argila, né, no barro especificamente, porque na universidade que eu estudei, eles tinham essa impressora. E aí eu pensei, eu não quero imprimir com plástico. Na verdade, foi basicamente por isso que eu fui para impressão com argila. Porque eu pensava, tipo, a impressão mais comum que se tem, né, é aquela impressão com plástico, e eu pensei, eu não quero imprimir com plástico, sabe? Porque para mim, sei lá, não me faz bem a ideia de colocar mais plástico no mundo, sabe? Então, eu não queria imprimir com plástico, eles tinham a impressão de argila, e que é outra coisa que sim, que eu amo desse processo, é que dá para você reutilizar super fácil, sabe? Tipo, eu faço uma impressão, ela dá errado. Tudo bem, eu pego ela, macio de novo, coloco de volta para imprimir um negócio, outra coisa, sabe? Tipo, não tem essa questão de que se eu tivesse imprimido com plástico seria um pouco mais difícil de eu conseguir reciclar o material, mas usando a argila é super simples, então eu gosto disso, sabe? Eu gosto de não pensar nesse desperdício. Então, aí foi por isso que eu acabei indo, né, pra argila e acabei me apaixonando também por cerâmica, porque antes eu nunca tinha nem trabalhado com cerâmica nem nada. Mas, enfim, eu tenho mais uns dois slides para mostrar, que são os que terminam. Eu só vou mostrar eles aqui para vocês, aí se tiver mais outras perguntas também a gente conversa. Beleza. E aí foi essa exposição que eu estava falando que eu fiz recentemente esse ano, no fim dessa minha residência, esses objetos todos em porcelana também. Então você consegue ver bem, tem esse rosto assim que está meio sendo dissolvido, e novamente eu meio que parei o processo de impressão aqui, e aí ele tem, não sei, ele realmente parece que está se decompondo, né? Decompondo. E aí tem essa mão também. E essa aqui foi outra exposição que eu fiz recentemente. Esses trabalhos são um pouco mais antigos, na verdade, mas estou mostrando eles esse ano.
nessa exposição. E esse daqui na esquerda foi o primeira impressão 3D que eu fiz, assim, primeiro de todos, número um, que eu tenho muito carinho ainda, e foi realmente também pensando nessa questão do, do corpo como um vaso, né? E aí, esse segundo foi um pouco mais tentando compor rosto, mão e tal, pensando um pouquinho mais em cores, como utilizar cores diferentes, porque por dentro por fora ele é vermelho, por dentro ele é azul. Então eu tava pensando um pouquinho mais nisso. E na verdade, interessantemente, o processo desse primeiro vaso, foi um pouco diferente de todos os outros que eu já fiz, porque eu não escaneei o meu rosto diretamente. O que eu fiz foi, eu tirei um molde do meu rosto, eu fiz uma cópia do meu rosto em gesso, e depois eu escaneei essa cópia de gesso, e a partir dessa cópia de gesso eu fiz as composições em 3D. Então tem mais uma camada de, tipo, eu escaneei, tipo, é a cópia da cópia, sabe? E aí também essa imagem aquele vídeo que eu mostrei, mas eles também exporam, né, como uma instalação em vídeo. E esse aqui é um pouco também da exposição do Prêmio Pipa, que está tendo até agora há pouco lá no Paço Imperial. E aí eu mostrei alguns trabalhos em cerâmica e alguns trabalhos em tecido também. E aí tem essas peças aqui, essas peças do lado, que são dois objetos de parede. E essa mão também. Agradecimentos. E aí eu vou só abrir também aqui a página do Pipa, só para... Oi? A exposição ainda está lá no passe? Ah, acabou já. Acabou de acabar. E aí é isso. Aí tem um pouquinho mais sobre o meu trabalho, biografia, um negócio assim. Tem uma entrevista que eu fiz aqui com o Pipa também. E aí tem esse vídeo, né, que eu explico também um pouquinho mais sobre o meu trabalho, mas o link está aqui, vocês podem dar uma olhada assim, se tiver um pouquinho mais de interesse em saber um pouco mais. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês Então, tiverem eu alguma queria te pergunta. perguntar se você pode até sair do compartilhamento de tela, de repente. Tá. Como é que faz? Foi? Foi. Então, você poderia falar um pouco como é que foi a questão da pós-graduação, como é que surgiu essa oportunidade de você estudar em Londres e morar aí? Uhum. Porque a gente sabe que, enfim, essa experiência de conhecer uma outra cultura, e lógico que aqui na América Latina a gente tem vários projetos fantásticos acontecendo também, a gente parece que fica Uhum. pensando muito na Europa, né? Ah, sim. E aí acaba esquecendo a quantidade de coisa que está acontecendo aqui na América do Sul e tal. Mas o que eu queria falar é isso, se você pudesse falar como é que foi isso para que os estudantes também possam considerar essa possibilidade Sim. de viajar para fora e fazer uma Aham. pós-graduação. Como é que foi, como é que Sim. aconteceu? Então, eu posso falar só mesmo da minha experiência estudando na Inglaterra, porque eu não sei como é que é a faculdade em outros países, né? Em primeiro lugar, eu acho que o ensino no Brasil é muito melhor. Eu, sinceramente, acho que o ensino da UFRJ é, assim, top. E eu, em questão de ensino mesmo, aprendi muito mais no UFRJ. Porém, o que eles têm aqui é recursos, infelizmente, que a gente não tem tanto, né, na Universidade Pública do Brasil. Então, eu tive acesso a todos esses equipamentos que eu não teria, sabe? Tipo, scanner, impressora 3D e tal, esse espaço para experimentação. E isso foi assim, importante para o meu desenvolvimento, né? Apesar de, talvez, na questão assim, educacional não ter sido tão necessariamente maravilhoso, digamos. Mas nessa questão de recursos foi bom. E como que eu vim? Eu terminei minha graduação em 2017, e aí eu nem estava pensando em fazer mestrado. Tipo, eu sempre quis fazer mestrado mesmo, porque eu sempre tive interesse mais em seguir essa questão de pesquisa acadêmica e tudo mais. Mas aí eu, sei lá, aí eu tava falando com um professor meu na época e falou, vai, aplica, sabe? Tipo,
é de graça, vai, manda aplicação. Tipo, não, a faculdade não é de graça, mas aplicar pra faculdade é de graça. E aí, eu apliquei, eu acabei passando para as universidades que eu escolhi. E aí também me surgiu a oportunidade de ir, né? E aí eu fui, estudei, também Você tinha. tinha bolsa? Não, eu tentei bolsa, mas para aqui para Inglaterra é muito complicado, sabe? Tipo, eles quase não têm bolsa para estrangeiro. Então, eu também tive um trabalho de meio período, minha família também me ajudou, e aí a gente foi. Porque tem uma bolsa, eu acho, mas ela é muito concorrida. E aí foi isso. E aí eu vim, e em 2018 eu comecei a graduação. Foi no finalzinho de 2018. E aí. De 2000. Porque é uma graduação de 2 anos, né? Uma pós-graduação de 2 anos. E aí, final de 2018 até final de 2019 foi meu primeiro ano. Mas aí, meu segundo ano, pegou logo a pandemia. E aí foi meio complicado. Mas. Mas foi isso, eu me inscrevi para o mestrado em 2017, me inscrevi para várias faculdades, assim, 3 faculdades daqui. E não é um processo muito. é, Leva tempo, né? É um processo que leva tempo, porque você tem que ter um monte você tem que ter um monte de documentos, você tem que ter um monte de coisa, pegar visto, esse negócio tudo é chato. Mas eu acho que assim, vale muito a pena ter a experiência, se possível, de outro sistema educacional, sabe? Saber como é que a arte é ensinada em outros lugares. Porque por mais que eu, sei lá, eu acho que o sistema aqui é falho, valeu a pena para eu ter essa experiência e pensar, ah, tá, ele é falho por causa disso e, sei lá, eu, tipo, poderia melhorar nisso, 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 e foi nisso que a UFRJ eu acho que foi melhor. E eu acho que tem várias outras universidades, assim, tipo, na Europa, que são muito boas. Se eu não me engano, na Alemanha, algumas universidades são grátis também, o ensino lá também é muito bom. Mas eu acho que tem que saber alemão, não sei. E é isso, assim, eu acho que vale a pena, se tiver interesse, se tiver possibilidade, de dar uma pesquisada, assim, ver se talvez tenha alguma universidade que chame a atenção para uma pós-graduação, ver quais são as possibilidades que eles dão, se eles dão bolsa e tal. Porque realmente para mim foi bem. Se eu não tivesse vindo para cá, eu não ia estar fazendo o que tô fazendo hoje, né? Então, para mim foi bem importante. Tipo, uma coisa que eu diria para vocês, assim, primeiro para aproveitar a oportunidade que vocês estão inscritos na faculdade, porque tem muito projeto que só dá a oportunidade para você, se você é pós-graduando, ou se você é graduando, né? E assim, a UFRJ tem curso de línguas aqui, na Letras, né? Uhum. E tem, inclusive, as provas, tipo TOEFL, que é essas provas para medir o seu nível de língua, é Sim. caríssima. E aqui, às vezes, é gratuito, entendeu? Uhum. E isso você vai precisar para viajar fora, você vai ter que ter Sim. dependendo do lugar, né? Vai Sim, ter que precisa. ter. E aí, assim, procure realmente aproveitar as oportunidades da UFRJ de estudar outra língua. E eu acho que entrar no site dos consulados Sim, também é vale interessante. muito a pena. Por exemplo, o British Council, vale a pena dar uma olhada porque eles costumam ter muita troca, assim, de, sei lá, de acadêmica mesmo, tá? Uhum. E eu sei que o Porque do Japão também. tem bolsa do Brasil também, que você pode conseguir. Nós tem a Erasmus Mundo, se eu não me Tem engano. Erasmus. É uma Uhum. que dá para Portugal, se não me engano, né? Ah, não E tem lembro. as bolsas da CAPES, né, também. Enfim. Tem a da E, CAPES. e ah, governo francês. Então, da Alemanha, da Alemanha eu sei que o Goethe Institute, que é Sim, no eles Instituto também Goethe, né? financiam. Ele é muito interessante até para, tipo, frequentar aqui no Rio, assim, porque tem uma biblioteca muito boa, Uhum. tem projetos de, às vezes, festival de cinema, sei lá, né? Tem Uhum. esses editais de exposição, né? E, assim, essas as oportunidades que eu tive também de viajar para fora, todas foram por meio de edital também, Uhum. com todo o financiamento pago. Assim. Ah. Para a Rússia, as 2 oportunidades de residência artística em 2020 e agora essa exposição foram também graças Uhum.
a edital. Assim. Sim. Agora foi um convite, mas em 2020. E o convite veio por causa do edital lá de Aham. 2020. Tá? Você também, como você falou, assim, você vai criando também contatos, Ah, né? 100%. E É, isso vai te abrir possibilidade de sim. recursos para, como ela, acessar uma impressora 3D É, mais exato. sofisticada, ou tipo isso, assim, você conseguir conhecer outras pessoas e a rede vai meio que abrindo, né? Oportunidades, né? Sim. É. E também, só mais um outro que eu lembrei agora faz. Por acaso, se alguém falar japonês, não sei, o consulado do Japão, eles também pagam toda a pós-graduação, assim, se você tiver um certo nível. Então tem vários consulados, assim, vale a pena dar uma olhada em ver qual que você consegue, assim, tipo, porque não precisa vir, sei lá, pra Inglaterra, eu até nem recomendo vir, pra falar a verdade. Mas tem vários outros países, assim, que tem ensino também bom e que super vale a pena fazer uma pós-graduação em arte, sinceramente. Para se aproveitar para dar notícia assim, para vocês, né? Que o Ministério da Cultura da Rússia ele tem interesse em uma aproximação com o Brasil por Ah, causa do BRICS. aham, E aí, no caso, esse evento que eu participei agora foi justamente uma costura entre os países do BRICS, né? Da Índia, da Etiópia, uhum, a China, né? E aí, no caso, é interessante assim, isso, porque assim, para mim, eu fiquei impressionado como a gente não tem acesso tanto à cultura desses países, assim, aham, quanto às perspectivas também, assim, sim, desses países, né? E aí, realmente, um debate completamente estranho para nós, assim. é, E aí, no caso, a Academia de Belas Artes de São Petersburgo, ela oferece bolsa para brasileiros. E aí, no caso, tem um brasileiro agora, o Bruno, que fez pintura aqui. Ele foi estar lá 3 semanas. E aí, o preparatório você tem que pagar um ano, uhum, porque o PHE difícil. Mas depois que você passa no PHE, você concorre a bolsa. Aí eu conheço um brasileiro, Gabriel, que fez uns 5 anos de bolsa, o Bruno agora está concorrendo. E as caixinhas também, agora com esse evento, né? Vai ser uma oportunidade também da gente também ter acesso à cultura chinesa, para quem tem sim. interesse né, de conhecer gente. Eu Você acho, falou do Japão, sim, né? eu acho muito Eu acho interessante realmente tentar a China. Outra coisa que eu me lembrei agora é que vale a pena também, dependendo, buscar residências. Tem algumas residências que de parceria, né, entre o Brasil e outros países. Por exemplo, aqui vive tendo assim, residências de parceria entre Inglaterra e Brasil. Tem a Gasworks e tem a Delfina. E elas vivem trazendo artistas brasileiros para fazer residência para cá, tudo pago também. Então, mesmo se não for para já ir logo fazer uma pós-graduação, tentar ficar de olho nessas oportunidades, aí vem para cá por, sei lá, 1, 2 meses nessas residências, ver o que que acha, já começa a fazer contatos e tal, e eu acho que isso seria uma boa também. que você puder me passar pelo WhatsApp Ah, com certeza, passo. esses projetos que você fez, que eu compartilho com a turma aqui. Tá. E assim, a conservação e restauração, a história da arte também, logicamente, né? Você tem muitos projetos nesse sentido, né? Lá na Academia de Belas Artes de São Petersburgo, o curso de restauração é inacreditável, Ah, porque é. eles têm parceria com o Hermitage, e aí é uma aproximação bem direta, Uhum. assim, né? E aí, assim, no pouco tempo que eu tive lá visitando, eu vi uma peça imensa chegando do Hermitage lá, e os alunos que estavam carregando, assim. Então, realmente, Uau. também é algo interessante, assim, É. né? Essa relação com os museus, que às Sim, vezes tem uma coleção muito grandiosa, né? E aí você, numa residência como essa, você pode ter acesso sim, a sim. esses artistas Exato. que são muito É. grandes e tal. Então, agora abri para vocês perguntarem também. Ah, eu queria parabenizar a Lorena, que eu gosto muito. Eu assisti sua defesa também, na época, Uhum. com o Rafa. Eu, desde então, fiquei apaixonada pelo seu trabalho, te seguia sempre no Instagram. Ultimamente eu não entro mais, porque eu perdi minha visão, mas eu consegui aqui ainda lembrar, imaginar as coisas que você está mostrando. Ah, muito obrigada. Estou muito feliz de ver, de ouvir você valorizando a UFRJ.
porque você é uma artista que, para mim, na arte contemporânea é fantástica. Obrigada. E te ver valorizando esse espaço aqui de ensino, porque eu vejo muitos artistas que estão aí no mercado e eles não falam da UFRJ, eles até às vezes falam mal. E eu penso muito que, mesmo que às vezes a gente não observa o que aquilo te trouxe de conhecimento, Sim. tem algum conhecimento ali, que é como se fosse um conhecimento oculto, subjetivo, e às vezes você não pegou naquele momento, mas aquilo está em você de alguma forma, e lá na frente, isso para mim é muito importante, sabe? Esse preenchimento dessas camadas que a gente vai, né, durante a nossa vida, desde a nossa formação na barriga da mãe, né? E eu fico muito feliz de ouvir você valorizando aqui a nossa... Isso não, 100%, Monique, muito obrigada. Mas é isso, assim, eu acho a UFRJ uma instituição maravilhosa, gente. Aqui, o sistema educacional tá super, tá às ruínas, sabe? Porque essa questão, eles estão cada vez querendo cobrar mais e mais e mais e mais e mais. E eu tenho uma universidade aqui que é super famosa, Royal College of Arts, RCA. Tipo, é considerada, sei lá, o top. Mas também é muito essa questão mercadológica sobre a educação que está acontecendo aqui, que está sendo a decadência deles, sabe? Porque agora eles estão, sei lá, o mestrado era 2 anos, aí agora eles já colocaram o mestrado de 1 ano para poder querer pegar mais alunos do que eles conseguem administrar e só para poder conseguir mais e mais e mais dinheiro. Então tá realmente nesse nível porque aqui eles já tiveram educação pública, sabe, há vários anos atrás, acho que uns 20 anos atrás talvez. E aí aconteceram várias coisas políticas e começaram a cobrar, tipo, sei lá, digamos, eu não sei exatamente o valor, mas digamos, 5 mil libras por ano. E aí agora já está em 30 mil libras por ano, sabe? Então eles foram aumentando, porque eles têm muito essa ideia da capitalização do ensino. E que eu acho que a UFRJ, como uma instituição pública que a gente tem acesso no Brasil, é maravilhoso, sabe? Tipo, eu fiquei 7 anos na UFRJ só estudando, puxando matéria, assistindo aula de 1 trilhão de coisas, sabe? Que foi realmente super importante para mim e que aqui eu nunca faria, porque, tipo, se eu fizesse graduação aqui, digamos, teria que fazer o que eu tô lá para fazer, não poderia assistir nenhuma outra aula, a graduação seria só de 3 anos, porque eu tenho que fazer naquele período e eles não reprovam ninguém, porque todo mundo passando, sabe? É mais essa questão de, tipo, passa, vai. Então, para mim é isso. O FRJ, amo o ensino público maravilhoso, sempre, sempre. Ensino público. E essa questão da conservação, como é que isso, você já teve alguma aproximação com conservadores e restauradores durante a montagem das exposições? Como é que você acha que você pensa o seu trabalho, a questão da conservação do seu trabalho? Como é que você se relaciona com essa disciplina, com essa profissão? Assim? Olha, eu nunca tive nenhum contato com conservador. Eu acho que eu tinha mais quando eu estava realmente aí no FRJ. Aqui eu acho que, sinceramente, eu nem conheço nenhum curso de conservação, restauração. Não sei nem onde é que eles estão aprendendo isso aqui. Nunca tenho, assim, quando eu faço alguma coisa em museu, digamos assim, não tenho contato também com equipe de conservação. O que eu acho que deveria ter, porque, sei lá, eles pensar realmente na conservação do objeto de cerâmica durante o período expositivo, durante a aquisição do trabalho. Mas o que eu penso em relação à conservação do meu trabalho eu penso de 2 modos, na verdade, porque como eu faço trabalho de cerâmica queimado, né, que no caso são os trabalhos que, digamos, têm mais, sei lá, mais durabilidade,
digamos assim, porque cerâmica queimada, esmaltada, dura quase eternamente. Mas ultimamente eu também tenho pensado em outros modos de fazer, de desenvolver meu processo, que pensa que pensa na obra que se dissolve, que se, sabe, que vai embora, digamos assim. Então, como pensando na cerâmica como se fosse mais temporal, mais uma performance, digamos assim, da cerâmica. Então, por exemplo, utilizar ela não queimada, sabe? Como que seria o processo de conservação de uma obra que não está queimada? Então, se você, sei lá, ela pode se esfarelar ou se cair água, ela já vai e se dissolve, sabe? E às vezes é isso também que eu quero dentro, sabe? Que o trabalho simplesmente se dissolva. Mas aí como é que você faz o registro desse trabalho? Não sei, em relação à fotografia, em relação. Até pensando em arquivos digitais, né? Tipo, como é que se preservaria os arquivos digitais que eu uso para fazer os escaneamentos, para fazer as impressões 3D? Porque se você pensar, sei lá, tudo que é digital, ele na verdade está gravado em hardware físico, né? Tipo, você tá gravado em discos ou em bancos de dados que também precisam ser conservados. Eles também estão sujeitos a, sei lá, coisas acontecerem com eles, enfim, eles precisam estar gelados, precisam ter sistema de cooling, não sei o que, também é baseado, sei lá, em eletricidade, então vai que tem curto-circuito, não sei. Então tem várias dessas camadas assim de pensar em relação à preservação desses objetos de cerâmica, né, mas também aos objetos digitais, como é que você, sei lá, como é que você, não sei como é que preserva eles, eu não sei. Mas eu acho interessante pensar assim, como que você começa. Tem até na verdade, tem uma curadora, historiadora da arte, que pensa muito sobre conservação de objetos digitais. Eu esqueci o nome dela, eu vou dar uma pesquisada, talvez seja interessante, assim, não sei, para vocês darem uma olhada. Mas, enfim, ela pensa muito na questão histórica mesmo da arte, histórica da arte digital, desde lá dos anos 50 e tal. E também tem uma plataforma de arte digital, que é a Rizome, e eles também fazem conservação de net art, de arte de internet. Então, o que eles fazem? Eles pegam todos esses sites de, sei lá, dos anos 80, do final dos anos 90, e preserva eles exatamente como eles eram, como eles existiam nessa época, ou seja, usa os navegadores antigos, a resolução antiga e tudo mais, e eles realmente têm esse compromisso com a preservação desses sites como eles eram. Porque, por exemplo, se você fosse tentar entrar num site, talvez ele não exista mais, ou se você for tentar usar a tecnologia de hoje em dia, teria uma aparência completamente diferente. Então, eles pensam muito nisso, sabe? De como você preserva esses objetos que existiam só na internet nessa época específica de tempo, sabe? Eu acho que tão sutil quanto as fronteiras entre as mídias, né? Tipo, a gente está falando aqui da pintura e da escultura, né? Uhum. Eu acho que são as fronteiras entre as disciplinas também, né? Sim. Porque, de certa maneira, a história da arte, ela também traz a conservação e a restauração das ideias, né? Uhum. Que é algo que está diretamente ligado à conservação e restauração, né? O conservador, ele precisa ter conhecimento do contexto social, histórico do objeto, né? Para que ele não, para que ele saiba intervir de modo, né? Tal. E aí, no caso, então, já aproveitando o gancho para falar agora da história e da crítica da arte. Assim. Uhum. Como é que você vê aí a importância dessa disciplina no seu trabalho? Assim, você acha que foi importante a formação da história? Certamente, mas não sei, só para trazer um pouco de feedback para o Sim, pessoal aqui da história da da história arte. da arte. E se você tem relação, qual a sua relação com os críticos, com os Uhum. historiadores, Sim. como é que isso se dá na sua obra, etc. Não, eu sempre estudei muito história da arte, assim, para mim foi também essencial dentro da minha formação. E que aqui eles não estudam história da arte na faculdade, para vocês terem uma ideia. E é um desastre. E é uma das coisas que, assim, que são uma das minhas maiores críticas em relação ao sistema, que eles não aprendem história, sabe? Não faz sentido você querer ensinar arte sem você ensinar história. Então, para mim foi muito importante, porque eu sempre pesquisei, sabe?
o que estava acontecendo assim na história da criação artística mesmo, tanto da história ocidental como da história oriental e tal, não, sabe, tipo, pesquisar mesmo sobre essa ideia do que é o fazer humano. Então, eu pessoalmente, assim, eu sempre me inspirei, voltando para a pintura, né? Eu sempre me inspirei muito em artistas ao longo da minha carreira, de, por exemplo, a gente estava falando do Dürer, eu sempre pesquisei muito ele, o Rembrandt também sempre foi muito importante para mim. Então, eu sempre tive certos momentos específicos da história da arte, certos artistas que eu olhava muito, né, e que influenciaram a minha prática de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, o Rembrandt, sei lá, do Renascimento também, eu amo, assim, um dos meus pintores favoritos é o Fra Angélico. Então eu amo muito essa época do Renascimento que fazia esses afrescos religiosos, assim, eu amo. Então sempre me inspirou também. E voltando também um pouco mais para frente, assim, anos 70, arte pós-guerra, eu sempre olhei muito para artistas, tipo, sei lá, o Robert Rauschenberg, que foi também um dos primeiros, assim, a realmente tentar juntar arte e tecnologia. É, sei lá, Jasper Jones também. Então, assim, para mim, eu sempre olhei muito para artistas que vieram de mim, não só artistas que trabalhavam com arte digital, óbvio. Na verdade, acho que, assim, mais artistas no geral, sabe? Não específicos de um tipo de arte ou outra. E, então, para mim, isso sempre foi muito, muito importante. Eu também sempre li muitos artigos, muitos, sabe, textos de artistas, muitos livros, muitas críticas, muito, muito tudo, sabe? Então, para mim, isso foi realmente uma parte muito importante da minha formação, de entender toda essa carga histórica que a gente se traz dentro das práticas de arte, dentro da pintura, dentro da escultura, para poder me entender como artista e onde é que eu me encaixo, sabe, dentro dessa linearidade. Só para, acho que já deve estar no Ah, finalzinho, você tem algum curador, alguém que você trabalha junto? Como é que funciona isso? Não, não tem nenhum curador que eu trabalho junto. Eu trabalho eu e eu. É, não tenho, assim, tem pessoas que eu, por exemplo, aqui, né, em Londres, eu fiz contatos com certas pessoas, aí de vez em quando eles me chamam, tá fazendo uma exposição aqui, não sei o quê. Mas não é ninguém que eu trabalhe junto, sabe? Sou eu só no meu ateliê, sem assistente, sem nada. pô, maravilha. Pô, Norê, muito obrigado Ah, mesmo. obrigada. Pô, seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. E, assim, essa apresentação deu super certo. Foi a primeira que a gente fez aqui. Ai, que ótimo. Eu acho que né, um tipo de, enfim, de experiência assim, que eu acho que a gente vai certamente repetir mais. Uhum. E é isso. Obrigado mesmo. Não, muito Avisa obrigada pelo quando voltar ao convite. Brasil, Ah, eu aviso, que devo voltar ano que vem. é legal, mas certamente presencial é muito melhor. Uhum, uhum. E aí, quando você vier aqui ano que vem, você me avisa, porque aí você vem pessoalmente aqui no UFRJ para dar uma palestra e Beleza. visitar aqui Adoraria voltar. novamente a Uhum. casa. Tá, Ótimo. 100%. Tá Então ótimo, muito tá, obrigada, tá? obrigado. Hein? Tchau, Até tchau. mais. Bom dia a todo mundo. Tchau.